Boa noite, pessoal. Tudo jóia? A gente já está na aula 7, né? Na aula 7, a gente já conclui aí o primeiro bimestre, né? Então, a avaliação 1, né, vai até a aula 7, né? Que é correlação linear. Tá bom? Passa depressa, né? Então, quanto à avaliação, ela é tranquila para quem estuda, né? Para quem não estuda é difícil de qualquer jeito, né? Eu vou estar postando uma lista de exercício, né, na semana que vem, para vocês terem tempo, né, para estar estudando aí um pouquinho mais, né. Na próxima semana, então, vai ter uma lista, né, e até a aula 7, né, que cai na prova, né. Correlação, gente, é um assunto que vocês vão ver assim, muito durante o curso, até durante a vida, né. Como é que correlação se lembra associação, né, entre duas características, né? Por exemplo, fazer sol e dar gente na praia, fazer frio e ter pessoas de blusa na rua. Parece que tem uma lógica, uma associação, né? Alguma coisa parece que envolve, existe uma associação, né? Ser uma planta com mais vagem dá mais sementes. Uma planta que dá mais sementes tem mais produtividade. Parece lógico, né? Uma porca mais pesada vai ter leitões mais pesados. Uma vaca mais pesada vai ter bezerros mais pesados. Então, aparentemente existe uma associação. Então, a gente precisa medir esse grau de associação, né? E como é que mede esse grau de associação? Através do coeficiente de correlação, né? Então, o coeficiente de correlação, né, gente, varia de -1 até 1, né? Ou negativo, né? Ou positivo, certo? E é representado pela letra R minúsculo, né? Ou a letra grega Rho. Então, gente, se uma característica X ela aumenta e proporcionalmente a característica Y aumenta, então ela é perfeitamente correlacionável, né? Então ela é igual a 1. Se uma característica Y diminui e uma característica X também diminui proporcionalmente, então elas também estão associadas, né? Então elas são perfeitamente, né? São perfeitas nessa correlação. Então é 1. Se uma característica X aumenta e proporcionalmente a característica Y diminui, ela é inversamente, né? Então ela é negativa. Mas se ela for aumentar proporcionalmente e a outra diminuir na mesma velocidade, ela é 1, negativo, né? Porque elas são opostos. Se uma característica X aumenta e a Y não ocorre nada, uma característica Y aumenta ou diminui, né? E na X não ocorre nada, então não existe nenhuma relação entre elas, né? Então é 0, né? R igual a 0. Isso aí são exemplos extremos, né, gente? Que é bom estar comentando. E como é que calcula a correlação linear? Bom, gente, vocês já estão careca aí de saber, né? Sobre somatório, raiz quadrada. Raiz quadrada é desde o mais... usando somatório. Somatório vocês já estão craque, né? Quando tira de x é o somatório, né, da diferença, do desvio, né? O desvio é sempre o valor menos a sua média, né? Então existe a soma dos produtos, né, que é de o x menos x barra vezes
Y menos Y barra, né? Então é a soma dos produtos, né? Dos desvios. E SQD é a soma dos quadrados dos desvios, né? Por quê? X menos X barra ao quadrado, né? Por isso que é a soma dos quadrados, né? E como é menos, né? É o desvio. É tranquilo aí fazer, né? Então vamos fazer um exemplo que vocês vão entender bem. Então, gente, vamos supor aí que a quantidade de nitrogênio, né, que vocês aplicam é X de um determinado fertilizante qualquer aí, né? E o tamanho da lagarta, né? Que aí a gente aparece aí em 5 vasos diferentes, de alguma cultura qualquer aí. Então, o primeiro vaso tem 0 de fertilizante, o segundo tem 2 gramas, né? 4 gramas, 6 gramas, e o quinto vaso tem 8 gramas de fertilizante. E a lagarta, né, que dá nesses vasos, o pessoal mediu ela, né? Ela tem 4 centímetros, 4,8 centímetros, 1,8 centímetros, 3 e 2, né? Respectivamente, de cada vaso, né? O vaso que não recebeu fertilizante 0 tinha a lagarta de 4 centímetros. O vaso que tinha 2 gramas de fertilizante tinha a lagarta de 2,8 centímetros. Será que existe uma associação entre a fertilizar essa planta e o tamanho da lagarta? Será que existe uma associação? Então vamos ver aí. Então, gente, se você observar ali no canto superior, eu já coloquei ali em letras pequenas, né? Para não se perder os valores de X e os valores de Y. Então vamos ler aí a nomenclatura. O somatório de XI. Isso aí você já sabe como é que faz. Dá 20. O somatório de YI. Dá 13,6. O produto de XY dá 46,8. Isso aí vocês calculam, né? Molezinha. O somatório do quadrado de X dá 120. E o somatório do quadrado de Y dá 40,8. Esses são os dados que a gente vai precisar, né? Esses somatórios, né? Que a gente vai estar precisando. E esse aí vocês estão careca de saber como é que chega neles, né? Então, quando você tem, eu coloquei ali já os somatórios lá em cima, pequenininho para não esquecer. Então, a soma de produto dos desvios, né? A soma dos produtos dos desvios, né, gente? Você pode colocar que é o somatório de x, y, né, menos a multiplicação do somatório de xi vezes o somatório de yi dividido por n, né, que a gente já tinha visto anteriormente. Então, a soma de produtos no desvio de XY dá menos 7,6. Tranquilo. Agora vamos calcular a soma de quadrado dos desvios de X e a soma de quadrado dos desvios de Y. É a mesma fórmula da variância, né? Vamos dizer assim, só com algumas modificaçõezinhas aí, né? Mas você já sabe o somatório de xi ao quadrado e o somatório de x, né? É só substituir e a gente tem o valor de que a soma de quadrados dos desvios de x é 40 e a soma de quadrados dos desvios de y é 3,88. Tranquilo. Então, gente, a gente já calculou todos os dados que a gente precisa, né? Então é só usar a fórmula, né? Que é a correlação de XY, né? É só a soma dos produtos dos desvios de XY dividido pela raiz da multiplicação dos desvios de X e depois de Y, né? A gente já calculou, dá menos 0,6838, que é aproximadamente 68,38%. Notem que o sinal é negativo. Isso quer dizer o quê? Que à medida que eu aumento o fertilizante, né? Já que ele é negativo, ele é o oposto. Então, à medida que eu aumento o fertilizante, a lagarta diminui 68,38%
por cento proporcionalmente. Então, quanto aumenta um, o outro diminui, né? E esse índice dessa proporção é 68,38%. Muito interessante esse coeficiente de correlação, né? E vocês vão usar muito esse coeficiente em várias pesquisas, né? Por exemplo, como é que você sabe se uma lavoura é altamente produtiva se ainda você não colheu ela? Só olhando a planta, você sabe, né? Porque existe essa correlação, né? Então você vai pegar a característica da planta, né? E ela é correlacionada com produtividade e o rendimento final. Então só de você olhar a planta de uma determinada fase, se você medir ela, você consegue dizer quanto vai produzir no final. Se, né, não ocorreu uma seca muito severa, mas em condições normais, você consegue prever. Mesmo tendo seca, você consegue estimar, porque aí você tem a correlação também que leva em conta a seca. Então, gente, esse coeficiente de correlação ele é muito importante, porque toda a previsão de safra é feita em cima da correlação, né? Muito bom essa parte. Então, vocês notem que praticamente todo o que a gente aprendeu, né, a gente utilizou aí nesse coeficiente, né? Então, gente, até a prova, hein? Não esqueça, não. Pode usar calculadora e pode usar celular, hein?